As pessoas desenvolvem e os chineses copiam. É assim que funciona e muito obrigado por eles fazerem esses mods maravilhosos. E o PS.io é mais ou menos essa mesma história. Pelo que eu andei pesquisando, ele foi desenvolvido primeiramente no GitHub e depois se transformou nessa empresa que a gente conhece, que desenvolve essa placa. E os chineses copiaram ela de uma forma excepcional. E como vocês bem sabem, recentemente eu comprei um PS.io e mostrei para vocês como funciona todo o processo de instalação, como que eu instalei na minha placa, uma instalação simples, e também como eu atualizei ele para firmware russa, que sem dúvida nenhuma é a melhor que existe, solucionou todos os problemas que eu tive no meu PS.io e transformou realmente o PS.io chinês que eu tinha. E ele é o melhor mod que eu poderia ter feito no meu PlayStation 1. Tenho jogado muitos jogos, conhecido diversas plataformas que eu não conheci na minha infância, e essa possibilidade de você rodar tudo por um cartão SD, todos os jogos, com um visual muito legal, cara, ajuda muito na imersão e você ter mais contato com o seu console. E se você quiser saber como que eu instalei, como que eu atualizei, é só dar uma olhadinha aqui nos cards, tem todos os vídeos aqui mostrando tudo que eu fiz passo a passo. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales, e atendendo a pedido de vocês eu vou mostrar um pouco mais de como funciona o PS.io por dentro, como que são os menus, o layout, as plataformas que ele trabalha. Então bora ligar ele no console e ver o que ele tem reservado para nós. Bom galera, ligando aqui o PlayStation 1 com o PS.io, é assim que ele inicia. Vou tentar mostrar para vocês o tempo de inicialização normal e também as principais configurações do sistema. Tá lendo o cartão SD, checando a firmware e abriu. Bom, essa carinha aqui que ele tem, aqui fica listado os jogos, né, da forma que a gente colocou no cartão SD. Esses são os jogos que eu tenho aqui, que eu coloquei. E como ele funciona? Ele é muito semelhante ao OPL. Quando a gente aperta X, por exemplo, em um jogo, ele vai carregar a arte do jogo antes de iniciar o jogo. E ele demora um pouquinho para carregar a arte. A gente está falando de um videogame de 30 anos, então é normal ele demorar um pouco mais para carregar esse tipo de coisa. Mas aí a gente tem a opção de rodar o jogo e pela minha experiência, se ele rodou a capa e se você colocou a capa direitinho e tudo mais, se ele chegou nessa tela, muito provavelmente ele vai funcionar. Geralmente quando eu clico em um jogo que eu de repente instalei errado ou a ISO está com algum problema, ele nem abre essa tela aqui, ele já trava o PS.io, tem que resetar o console. Então dessa forma eu já sei se ele está funcionando ou não. Bom, se eu apertar a bolinha, aparecem alguns detalhes do jogo, como a forma que o PS.io vai executar, o tipo de modo de execução e tudo mais. A gente pode alterar tudo isso, mas eu ainda não tive nenhum problema. Depois que eu atualizei a firmware para a firmware russa, eu não tive nenhum problema de inicialização com jogo algum que eu testei. Todos os jogos funcionaram muito bem e é uma dica que eu deixo para vocês que, cara, se você tem um PS.io, você precisa atualizar. E como que funciona a atualização? Os russos, caras, pegaram a firmware original do PS.io, que ela tem umas travas de segurança para impedir que você consiga instalar em qualquer PS.io, e eles removeram as travas de segurança. Simples assim. Então, se você vê, por exemplo, aqui as opções e tudo mais, é idêntico ao PS.io original, sem tirar nem pôr. É a mesma coisa, só muda que eles fizeram remover as seguranças. Bom, e aqui, vindo no menu, apertei triângulo, e aqui a gente tem algumas opções. Aqui a gente tem a opção de vídeo, mas é possível a gente trocar, caso a gente esteja num videogame PAL-M, a gente faz a substituição. Aqui é para ativar o Progressive Scan. Eu tenho um vídeo explicando melhor qual é a diferença de você utilizar o Progressive Scan, se muda alguma coisa. Bom, aqui são os efeitos de vídeo. Aqui é o logo quando você inicia um jogo. Sabe aquele logo tradicional do PlayStation? Você pode fazer com que toda vez que você carregue o jogo esse logo apareça. Eu prefiro deixar desligado, porque assim inicia o jogo mais rápido. Bom, aqui tem o background de música, né? Se quando você estiver aqui mexendo no PS, você quer que toque alguma música. O Burn in Time é uma dúvida que eu tenho. Eu acredito que isso aqui seja para evitar burn-in na tela. Ele vai ficar mudando um pouco os pixels para evitar que realmente faça aqueles fantasmas na tela. Mas foi a única informação que eu encontrei sobre isso aí. Se você souber e quiser deixar aqui nos comentários, vai ajudar bastante a gente. Bom, isso aqui é para mudar as cores de seleção. E aqui é o tipo de navegação. Se você quer o padrão japonês, onde o bolinha é o que é de ação, ou o americano. Que é o padrão X. Bom, essas informações aqui são de execução dos jogos. Eu prefiro deixar de um modo automático, da maneira que veio mesmo.
eu não tive nenhum problema até o momento de execução de nenhum jogo, então eu não tive a curiosidade de ficar mexendo e testando para ver o que muda. Se os jogos estão funcionando, eu posso manter dessa forma. Eu sei que existem alguns jogos que precisam de execução de modo diferente da padrão, mas eu não sei se isso era para as versões anteriores dessa firmware, se essa firmware nova já mexeu com isso e excluiu essa possibilidade. Bom, aqui é caso você queira deixar um wallpaper no seu PSIO. Aqui é para você deixar em ordem alfabética, por exemplo, quando você dá boot no sistema. Acho interessante deixar. Essa opção aqui é para você colocar um nome de usuário. Aqui tem umas coisas interessantes, que é o diagnóstico do sistema. Você vê as velocidades da CPU, da GPU, você vê a taxa de quadros. Aqui também as informações sobre a última atualização da firmware, algumas coisas relacionadas à firmware, códigos e tudo mais que tem a ver mais com a plataforma do PSIO. Bom, aqui é informação legal. Está falando que é a cópia original do PSIO, mas a gente já sabe que não é. Bom, e aqui tem um vídeo de apresentação do PSIO mostrando diversos jogos que ele roda. Depois eu vou mostrar para vocês. É um vídeo bem nada a ver, tipo assim, a imagem é horrível, mas é uma apresentação que eu achei interessante ter isso direto no PSIO. Bom, aqui são os créditos do PSIO, os desenvolvedores. Aqui é para você ajustar a tela, caso tenha ficado um pouquinho para o lado na sua TV, um pouquinho para o outro, você centraliza da forma que você gosta. Aqui é para instalar aplicações mais relacionadas ao PSIO, e aqui é para você ir e trocar, por exemplo, a BIOS do seu PlayStation. E aqui é para resetar todas as configurações de fábrica. Bom, vamos carregar então a intro do PSIO. Sim. Bom, é uma infinidade de jogos que ele vai mostrando, enfim. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas outras coisas. Se você apertar R2, ele vai pulando para baixo, tá vendo? De uma maneira mais rápida, e L2 ele sobe. Se você apertar L1, você vê que o texto que estava correndo aqui embaixo, ele pausou. Se você apertar R1, ele passa mais rápido. Se você apertar R3, ele vai para o último jogo da sua lista, e L3 ele volta para o primeiro espaço. Apertando quadrado, você pode pesquisar por um jogo. Um exemplo aqui, vamos pesquisar pelo Drive, não precisa escrever o nome completo. E aí está aqui o driver para a gente poder testar. Bom, se você quiser voltar, por exemplo, a pesquisa, é só apertar triângulo. Cara, é um sistema bem simples, bem completo. E se caso você tenha algum jogo que você queira rodar através do leitor de CD, basta você colocar o jogo e apertar a bolinha. Ele vai perguntar se você quer realmente rodar o jogo e tudo mais. Bom, não tenho jogo nenhum para testar, apertar aqui. Bom, um defeito que eu percebi no PSIO, pelo menos eu não sei como fazer, é como é que eu acesso o memory card através do sistema. Porque quando você iniciava, por exemplo, o PlayStation 1 sem CD nenhum, você podia entrar ali no memory card, apagar, copiar, passar para o memory card do slot 2, e eu ainda não consegui fazer isso no PSIO. Então toda vez que eu quero fazer alguma mudança, alguma coisa, eu preciso tirar o PSIO e executar ele sem o PSIO, que ele vai executar normalmente. É uma informação que eu gostaria de ter. Cara, se você tem essa resposta, você vai salvar muito a minha jogatina, velho. Deixa aqui nos comentários que eu vou tentar trazer depois para vocês a atualização, se a gente encontrou uma solução para isso. Mas esse é o único ponto negativo que eu vejo no PSIO. Do restante, cara, é maravilhoso. Você realmente começa a jogar mais os jogos, você começa a ter mais interação, cara, revive o console, você nunca mais vai ficar dependente do leitor, de carregamento, cara, o carregamento é super rápido. Bom, vamos ver um jogo aqui, eu tinha falado pra gente carregar o driver, vamos ver como é que ele vai carregar, que ele vai carregar a capinha estando tudo certo, só apertar X. Tem alguns jogos que dão alguns erros na hora de carregar. Vamos ver se esse vai dar. Bom, aparentemente não deu. Mas é um erro momentâneo, assim. A tela às vezes dá uma pulada, às vezes perde a sincronia do cenário. Coisas de 1 ou 2 segundos e já volta. Um exemplo clássico disso aí que tem esse problema
é o Resident Evil 3. Depois eu vou mostrar para vocês também o Resident Evil 3, mas aqui rodando bonitinho o jogo, sem problema nenhum. Vamos resetar que eu vou mostrar o que acontece no Resident Evil 3. Vamos aqui no Resident Evil 3. Resident Evil 3 Nemesis Play. É nesse momento que acontece o erro, tá vendo? Que ele deu uma pulada na tela, mas depois já fica normal. E cara, esse é um problema que acontece no Resident Evil, não sei dizer o porquê, tem alguns outros jogos que acontecem, mas cara, se não fosse essa atualização da firmware, esse jogo nem rodava antes. Logo que eu peguei o PSIO, o primeiro jogo que eu fui testar foi realmente o Resident Evil 3, que é um jogo que eu sou apaixonado no PlayStation 1. Eu fiquei muito triste quando eu vi que o PSIO não rodava o Resident Evil 3. Eu dava diversos outros jogos, mas Resident Evil 3 não rodava. Então, cara, no momento que eu instalei, testei, eu já fui correndo atrás de uma atualização, de firmware, alguma coisa para que eu pudesse jogar esse jogo. Eu sou apaixonado. Ele roda, cara, sem problemas nenhum depois da atualização. Se você tem medo de fazer atualização, cara, não tenha medo, vai funcionar, tem tudo certo. Eu tenho um vídeo explicando passo a passo o que você tem que fazer para você poder rodar esse jogo, para você poder atualizar o seu PSIO nas versões russas. Lá no fórum russo também você traduz para o português e lá tem todas as informações. Caso dê errado, o que você tem que fazer. Se o seu PSIO for original, eu não aconselho, né? Porque você consegue baixar a firmware original direto do site. Mas caso você tenha perdido os contatos e tudo mais que você precisa para atualizar, eles explicam como que você pode atualizar, até mesmo se você tiver um PSIO original. Espero que esse vídeo possa ter sido esclarecedor sobre como o PSIO funciona, as configurações, aquilo que a gente pode usufruir dele. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.